nossa participação em Moçambique, pode. Visões de Moçambique, da estrada, que ligando Beira a Mocuba, alguma coisa sobre o Rio Zambeze, para quem não conhece, antes, durante nossa participação e atualmente com a construção da ponte. Tá? Em Angola, nossa participação foi bem maior, em termos de efetivo, do que em Moçambique. Ficamos lá de 89 a 2002. Pode ir. Também a ausência do Peace Building. E lá as operações de paz não tiveram o mesmo sucesso que em Moçambique. Eu vou passar direto para o Haiti. Pode voltar. Desculpem aqui, eu não verti para o português, mas as ideias são mais importantes. Foi uma palestra proferida pelo general Heleno, foi o primeiro em 2004, 2005 no Haiti, diante de uma situação bem complicada, foi o primeiro Force Commander brasileiro lá, as experiências que ele colheu. Então, no Haiti, problemas, né? Políticos, sociais, ecológicos, militares, tá? Não multidimensionais. Aqui, como está a complexidade, lembrem, comparem com aquele diagrama de Moçambique com o diagrama agora do Haiti. Vejam a complexidade da missão de paz no Haiti. Pois não, vai lá. Pode. Vou tocar. Lições aprendidas no Haiti. A parte mais visível para a população é a parte militar. Isso era a realidade em 2004, 2005. Alguma coisa evoluiu, depois do terremoto voltou tudo a zero. Então verifiquem isso. É a parte mais visível. Naquele momento era, tá certo? Melhoramentos, né, sociais e econômicos são essenciais para que o povo, para que a população possua alguma esperança, né? De outra forma, a pressão sobre as tropas será muito grande. Ok? Então, os esforços para que isso seja atingido. As lições que nós tivemos, a reconstrução, a participação maior das tropas na reconstrução do país. Pode ir. Pode ir. Ok. Ok. Tá. Como conclusões, eu deixaria essas duas questões para debate. Quais as principais consequências para o país no cenário internacional à medida que o país aumenta a sua participação de operações de paz? No campo interno, como justificar a nossa participação em operações de paz? Como responder à seguinte questão: por que nós temos tropas no Haiti e não temos, por exemplo, no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro? Ok? Então, essas são questões que nós precisamos ser capazes de responder. Eu digo o seguinte, que já respondendo alguma coisa daqui, as experiências que nós estamos adquirindo no Haiti estão sendo repassadas para os órgãos de segurança nos estados, e o Rio de Janeiro está comprovando isso. As chamadas unidades polícia pacificadora, não sei se vocês conhecem, estão utilizando doutrina que as Forças Armadas brasileiras utilizam no Haiti. Muito obrigado. E sem mais, de forma a mantermos a disciplina do painel, eu dava a palavra ao primeiro debatedor, o professor António Jorge Ramalho, para os seus comentários. Muito obrigado. Acho que vai ser assim. Muito obrigado, professor Miguel, presidente da mesa. Muitíssimo obrigado ao SEBRE pelo convite honroso para dividir essa mesa com a nossa ministra Gilda Santos Neves, com o Carlos Cavalcante, com o Dr. Roy, e pelas aulas que, na manhã de hoje, eu tive aqui, uma bela aula de África com o professor Fernando Cardoso e com o primo da Gilda, né, o Miguel Santos Neves, sobre a presença da China na África. Mesa em família, um negócio meio coincidências. Bom, cabe-me o papel de debatedor sobre a questão específica colocada para este painel, que trata da inserção do componente do desenvolvimento nas iniciativas pós-conflito. Eu me ative disciplinadamente a isso, talvez com eu diria, com
uma entrada, uma forma de entrada, uma atitude aprendida em debates com jornalistas. O pessoal da Economist, não sei se os senhores sabem disso, mas eles têm uma regra básica, né, para escrever um artigo. Qual é? Entenda, simplifique e exagere. Então, é isso que você tem que fazer, né? Vamos entender qual é o problema, vamos simplificar ao máximo e exagerar no argumento, porque assim você fixa na ideia do leitor a sua mensagem. Então, é mais ou menos o que eu vou fazer aqui, já que eu tenho 7 minutos, não é isso, para debater 2 apresentações, foram muito informativas, muito claras, eu acho que muito abrangentes. Vou me ater exatamente ao que pede o tema do painel, em cima do que foi dito aqui, com um caveat, que é o de que cada caso é um caso. Essa aula que o professor Fernando nos deu hoje de manhã sobre a África nos mostra que não dá para falar da inserção do componente de desenvolvimento em iniciativas pós-conflito em geral, porque cada situação de conflito, de pós-conflito, é única. Então, é preciso sim, eu acho que uma das lições que fica das mesas da manhã é a de que é preciso conhecer os contextos a fundo para poder propor alguma coisa que seja plausível e que possa deixar resultados de mais longo curso. Começo com uma história sobre cooperação, talvez aqui para fechar mais adiante com essa história, deixando já uma ponte para a próxima mesa. Quando estive no Haiti, acompanhando de perto o desenrolar da missão brasileira, eu pude ver uma iniciativa de cooperação da Embrapa, que foi aqui muito referida como uma cooperação exitosa, de fato, que me chamou muita atenção. Lá, por falta de pessoal, lá para as tantas, eu fui acompanhando os técnicos da Embrapa que estavam prestando a cooperação, levando a sua experiência de desenvolvimento, nesse caso era de horta, né, para os técnicos haitianos. E os técnicos brasileiros, 2 jovens engenheiros agrônomos, muito entusiasmados, iam lá para o interior, ficavam 2 semanas num lugar sem água, sem luz, sem nada, pegavam na enxada, sentavam, ficaram amigos, grandes amigos dos agricultores haitianos. Enquanto isso, mais de uma das vezes que eu fui, eu percebia que os técnicos haitianos que estavam recebendo a cooperação não faziam isso, eles ficavam dentro de uma caminhonete 4x4, com ar-condicionado, observando o que acontecia lá fora. E fui conversar com os técnicos haitianos. Né? Dizer, vem cá, por que vocês não vão lá para... Em tese, vocês estão recebendo a cooperação dos engenheiros brasileiros que já se desenvolveram mais nas técnicas, etc. Por que vocês não vão lá para acompanhar o trabalho no campo, no terreno? Não, eu sou um engenheiro, eu não vou botar a mão, eu não vou sujar as minhas mãos. Eu deixo essa história no ar, porque isso dá um pouco do que é a necessidade de compreender a cultura do lugar, o que numa situação pós-conflito pode ter muitas implicações. Por que isso? Porque na minha, digamos, na tentativa aqui de emular a Economist, né, entender, simplificar, exagerar, eu diria que para entender o que é a vinculação desses 2 componentes numa situação pós-conflito, é preciso primeiro entender o que é a situação de conflito e o que é a situação de pós-conflito. Isso quer dizer o quê? Que quando há conflito é porque a acomodação se faz não de forma política, mas se faz pelo uso da força, pela violência. E em todas essas situações de intervenções internacionais, operações de paz, operações de manutenção da paz, construção e manutenção da paz das Nações Unidas, há tipos distintos de violência. Há uma violência, normalmente, mais frequentemente do que não, há uma violência do Estado contra os seus cidadãos. Pode haver o caso de violências entre grupos, casos de guerras civis, 2 grupos que disputam o poder. Há violências de gangues, grupos de poder também, mas organizados, que não buscam o poder, buscam apenas desenvolver atividades ilegais à margem do Estado, e lhes interessa que exista alguma coisa parecida com o Estado, mas que seja um Estado frágil, incapaz de impor a lei e a ordem. Há um outro tipo de violência, que é uma violência difusa, generalizada, como essa que se referiu aqui o coronel Cavalcante, que havia no Haiti em 2004, uma espécie de anomia, de guerra, uma ameaça de um banho de sangue. E há ainda um 5º tipo de violência que se observa em várias sociedades, que tem que ver com uma violência que eu não diria difusa, mas eu diria uma violência intrínseca à sociedade. Cada sociedade lida com limites distintos no que diz respeito ao emprego da força para promover acomodações políticas.